Salve, rapaziada! Tamo na área e tamo aqui até um pouco constrangido, porque tá difícil. Não dá pra dizer que tamo felizes com o nosso time no campeonato da Série A do Gauchão. Esperamos 14 anos e o que nós estamos vendo é extrema dificuldade. A gente achou que ia ser diferente? A gente achou que podia ser diferente. A gente achou que podia ter melhor sorte. A gente sabe que é difícil, a gente sabe. Mas com o time que temos, com os investimentos que foram feitos, não dava para esperar algo tão ruim quanto o que nós estamos vendo. Então vamos lá, troca de técnico, técnico novo, jogo que perde aos 50 minutos. Confere aí, confere no vídeo! Galera, olha só, eu sei que é difícil torcer, né, para time do interior. Então eu vou tomar um sorvetinho aqui para refrescar minhas ideias, para não falar nada, né, de cabeça quente. Então vamos refrescar o cérebro, mas tá muito difícil. Eu não vou mentir para vocês, né? O jogo foi segunda-feira. Hoje, o dia que eu tô gravando na quinta e tô largando na sexta esse vídeo. É um pouco de, né, decepção. É um pouco, né, das possibilidades de mudança que aconteceram e aconteceram, né, na terça-feira. Né, terça-feira caiu o técnico, veio técnico novo, mas tá difícil, né? A gente imagina assim, beleza, né? O Bruno Coutinho não conseguia tirar mais nada, tava com o anímico para baixo, como falou o presidente Pedro de la Páscoa. O William Campos deve ser um profissional tão bom quanto o Bruno Coutinho. Ninguém questiona aqui o profissionalismo dos caras. Agora, o William Campos jogou o Guarani de Bagé no quadrangular, aonde a gente está. Será que ele era o caminho? Olha, eu volto a dizer para vocês. Eu vou deixar um card aqui, né? Aqui, não sei, um dos lados aqui, do vídeo logo após a vitória sobre a Avenida, onde eu falei que ali nós deveríamos, né? Ou foi na véspera da vitória com a Avenida, ali nós deveríamos ter trocado de técnico, ter dado tempo para o novo técnico trabalhar. E eu via o professor Luizinho Pérez como um cara identificado, como um cara que tem resultado, levou toda a nossa base para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, participou da primeira divisão do Campeonato Gaúcho com o time sub-17, se manteve, foi eliminado pelo Grêmio, né? Normal. Mas, cara, a gente tem um histórico de identificação. O nosso maior treinador foi o professor Tadeu Menezes, que eu tive a oportunidade, né, de conhecer pessoalmente e de poder fazer uma resenha com ele. E ele foi um cara que veio da base. Ou seja, a história não pode nos ajudar a aprender algumas coisas. Aí vai gastar dinheiro com o William Campos. Não estou dizendo que o professor Luizinho tinha que trabalhar de graça de maneira alguma, mas já é um funcionário do clube. Agora, sabe, trazer um cara. Os meus amigos dos outros clubes me dizem: fracasse num clube e vá para outro. Cara, é basicamente isso. William, não é nada contra ti. Acho que tu é um baita profissional. Vou torcer para que tu consiga executar com a maior, né, o maior brilhantismo o teu trabalho. Mas, na verdade, é isso, né? Na verdade, o que nós temos, né, para esperar é, né, o trabalho de um técnico que não conseguiu fazer com que um dos nossos adversários hoje, pela vida e pela morte, conseguisse estar numa situação melhor. Enfim, né, eu ouvi alguns. Fiquei muito feliz de saber que a Fanáticos pensa dessa forma, que outros grupos de torcedores pensam dessa forma, mas também vi que outros grupos, né, aplaudiram a chegada do William Campos, um cara cascudo, um cara que pode dar, né, sim, uma sobrevida, né, para o Internacional e a manutenção do Internacional na elite do futebol gaúcho. Então vamos torcer para isso. Vamos torcer, William, estamos contigo, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas, professor Luizinho, nós estamos de olho e nós vamos ficar de olho, vamos acompanhar o trabalho da base do início ao fim. E nós precisamos entender.
que se nós estamos fazendo trabalho de base, que se nós estamos forjando profissionais, aí estamos forjando jogadores, técnicos, auxiliares técnicos, os roupeiros, seja lá quem for, a gente precisa dar chance. Não adianta o pessoal roer o osso aí e na hora, né, de mostrar o trabalho, chamar a gente de fora. Então, presidente, dá uma olhada nessa galera aí que tá roendo o osso na base, que tá roendo, né, o osso aí para fazer o nosso time um time grande, né? Não vamos perder isso, não vamos perder isso. Mas o que mais nós não podemos perder são as promoções do Paixão Alvirrubra. E se tu quer saber como participar do Paixão Alvirrubra, tem 3 possibilidades. Uma é estar inscrito aqui no canal e comentar nos nossos vídeos. Se você tiver inscrito e tiver comentado em um dos vídeos, desde o Guia do Gauchão que a gente lançou aqui, tu já está concorrendo. Está concorrendo a um bonezinho como esse, uma camisa do canal ali atrás, que vocês estão vendo, né? Você pode ir lá na rede vizinha e também participar, né, de uma promoção que você marca 2 cupincha lá e também já está concorrendo, ou pode participar, né, da promoção que você dá palpite. Isso tudo com o apoio da Criar Esportes, que está ajudando a gente nesse projeto, da Alvirrubro Story, que também está junto com a gente. Valeu aos nossos parceiros que estão fazendo com que a gente tenha cada vez mais alcance, mais engajamento, que você, torcedor, possa, né, curtir o nosso canal. Então já não perde tempo. Senta o dedo no like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta com todo mundo aí. Enquanto a gente aqui, vamos tomar mais um sorvetinho pra gente poder continuar nesse vídeo aqui de cabeça fria. Então, né, antes da chegada aí do Ian Campos, a gente acabou de falar, né, o que desencadeou isso foi um empate assim, ó, vexatório, constrangedor com o Monson lá em Porto Alegre. Quem assistiu pela TV, né, assim, ó, foi extremamente constrangedor. Comentaristas de elite, como o Diego Oliveira, né, o jogo é narrado pelo Gustavo Manhago, da RBS, né, da Rádio Gaúcha, vendo que o Inter SM estava amassando o Monson, vendo que o Inter SM estava, né, simplesmente soberano, mas parecia que estava querendo levar o gol. Estava querendo levar o gol, né? E tanto fez que levou o gol. Então, assim, né, o Bruno, né, a gente vai ver depois nas entrevistas aí do presidente, do ex-técnico, do técnico novo, né, algumas situações, mas o fato é, um cara como o Vitor Júnior, eu falei com ele, ele me disse, tô 100%, não tenho nenhum problema físico, nenhum problema, né, muscular, tô inteiro. E não entrava para jogar. Porra, um cara desse calibre, 100%, não entrar, para entrar jogadores descontados, para entrar jogadores que não estão 100%, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Michel entrar, né, fazer todo o alvoroço que foi, correr atrás do empate com a Avenida lá na Baixada, como foi, e depois, né, só nem aquecer lá em Porto Alegre, alguma coisa estava errada. É óbvio que alguma coisa estava errada. Então, são essas coisas que a gente espera que sejam corrigidas, né? E que ajude a gente a ter uma sorte melhor aí nesse quadrangular da morte, que o Inter SM consiga manter a sua vaga no Gauchão de 2027. Então, confere aí como é que foi os melhores momentos do jogo, né? E depois a gente escolheu aí o Almer Salas como craque do jogo, o colombiano, que, cara, tá mostrando uma grande regularidade. A gente tá vendo nele um cara que pode, né, sim, ser um pilar ali no meio de campo. E por essa regularidade, ele até não foi o melhor, talvez, em campo, não foi um grande destaque dessa partida, mas pela regularidade, por chegar com o campeonato andando e assumir a posição como assumiu, nós vamos aí apontar o Almer Salas como o craque do jogo. Então, vai aí, confere como é que foi, né, os melhores momentos do jogo entre Inter SM e Monson, ou seja, Monson 1, Inter SM 1. Confere aí! Aí tudo pronto para iniciar o jogo. Primeiro tempo de partida no estádio Francisco Noveleta, casa do Zeca. Fanáticos aí, fanáticos, muito legal ter sabido que compactou aí com o mesmo pensamento que a gente, né? Era fora Coutinho e também
pensando em dar uma chance aí ao professor Luizinho Pérez, aí os jogadores fazendo aquela última corrente antes do jogo, que seria extremamente difícil. O Bruno mandou a equipe a campo, né, com os mesmos jogadores, né? Iago Haas no gol, Misael na lateral direita, Matheus Santana e Salazar na zaga e o Otávio na lateral esquerda. Essa é uma zaga que já vem há algum tempo aí, né? Sendo colocada em campo pelo Bruno e que estava, de certa forma, né, dando certo. Teve alguns erros, né? No jogo do Avenida, o Otávio teve um erro, agora no jogo do Monson o Iago teve outro, mas de resto era uma zaga que era muito sólida. O meio de campo com o garotinho Almer Salas, que vai falar com vocês aí, né? Que falou com vocês aí como craque do jogo, né? Muito bem-vindo aí a Santa Maria, Rio Grande do Sul, jogador colombiano, muito simpático e que tem tido uma regularidade fantástica nos jogos. Ele fecha ali a volância com o Simas e também o Bruno colocou o Mossoró e o João Felipe para fechar o meio de campo. O meio de campo bastante aberto ali pelas extremas de um lado e de outro, com o João Felipe e com o Mossoró. Depois, no ataque, então, né, o Yuri Mamute e o Jarro. E aí a nossa grande questão, o Jarro não podia jogar antes porque não tinha condições, aí nesse jogo ficou os 90 minutos, e essas incoerências aí, né, do Bruno Coutinho é que foram minando o trabalho dele. Mas esse, né, era muito próximo do time ideal que a gente tem, acho que teria que ter um zagueiro de ofício ali no lugar do Matheus Santana, subiria o Matheus ali, né, para jogar no meio de campo, enfim. Vamos ver a bola rolando aí, o que aconteceu nos 90 minutos. O juizão, né, vai dar início à partida e a gente vai ver que logo nos primeiros instantes quem vai tomar, né, a iniciativa é a equipe do Monson. O Monson vai de alguma forma tentar, né, criar já de início, mas vai ser só no início do jogo mesmo. Tanto é que vocês vão ver aí que o gol do Internacional Santa Maria vai ser muito cedo. Mas essa é a primeira jogada, o Monson vai triangulando, vai jogando a bola pelo meio de campo e vai chegando próximo ao gol do TSM. A bola cruzada e o Iago espalma. O Iago tem espalmado muitas bolas ultimamente. Mas vamos ver aí como é que foi a narração do gol do TSM no GZH e também com as rádios de Santa Maria. Salazar tocando bola para Misael. Misael tentando pelo meio. Passe na ponta agora para João Felipe. Lançou para o Yuri Mamute, está dentro da área, ainda ele. Levou para o fundo, cruzou. Jarro vai marcar, salvou o goleiro, rebote. Gol! Do Inter de Santa Maria, João Felipe. Foi daqui, bate ali, bate num, volta, o goleiro salva e aí ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede do goleiro Pavan. O Inter de Santa Maria sai na frente, dá um passo enorme para chegar à liderança do quadrangular do rebaixamento e ficar mais distante da segundona em 2027. Gol dele, João Felipe, 98. Tá na frente o Alvirrubro de Santa Maria, Diogo Olivier. Mas pode colocar uma boa parte do gol aí pro Yuri Mamute, porque ele faz aquela parede, aquele pivô, né? A famosa parede ali, clássica do centroavante. E tem que ser desse site, quem jogar com a D11 que vai se dar mal, mas tem alguns que estão com a trava alta mesmo, pode ser uma dificuldade. Bola no espaço vazio pra Mamute, dominou Mamute, vamos lá Mamute, tá devendo muito, hein? Lá vai Mamute, meteu na área, vai pintar o gol do Inter, gol! Gol! Gol, Felipe! Do Internacional de Santa Maria,
camisa 98, João Felipe, a 7 minutos e 30 desse primeiro tempo, coloca a bola na rede. Ô, João Felipe, e se for pro gol, me chama que eu vou. O gol ia ser do Jarro, no rebote, João Felipe, a gente vai pro VAR pra confirmar. E o que é que você viu aí, Gilson? Ô, camisa 98, João Felipe faz o segundo dele, hein, Gilson? Jogada do Yuri Mamute, fez do pivô e chutou cruzado pro meio da área. Finalização do Jarro, o goleiro defendeu e no rebote, João Felipe, oportunismo. Pequena área, camisa 98, colocou pra rede o goleiro Pavan, nada pôde fazer. Está aberto o placar, 98. Um patinador nas Olimpíadas de Inverno, colocou lá do direito do campo, vem o Internacional, João Felipe, o passe pra dentro da grande área, vai Mamute, eu sou mais tu, recebeu o bico da grande área, cruzamento, o Jarro vai marcar o gol! Internacional de Santa Maria! No João Felipe! Rebate dentro da grande área! João Felipe! João Felipe, camisa 98! O cruzamento do Yuri Mamute para dentro da grande área. O Jarro pegou ela, deu aquela pincelada. O goleiro Pavan encontrou a bola e espalmou nos pés do João Felipe. A bola está no centro do gramado. O VAR vai revisar o lance, mas está marcado por enquanto o primeiro gol fora de casa do Internacional no Gauchão, Giba! E é ele, o predestinado. Aí vocês estão vendo, então, o lance revisado pelo VAR. O VAR vai traçar as linhas e vai ver que o gol foi legal. Ou seja, o Jarro estava em condição legal. E depois o garotinho, o João Felipe, só empurrou para dentro. E uma chegada do TSE, mais uma. O goleiro Igor Pavan faz uma boa defesa. Ou seja, mesmo depois do gol, o Inter SM continuava pressionando, né, a equipe do Monson. A gente vai ver aí no replay a jogada, lance lá pelo lado direito, bola cruzada na área e quase o segundo gol do Internacional de Santa Maria. Aí foi a vez do Monson, né, tentar arriscar um chute de longe, né, de longa distância. O goleiro Iago espalmou para escanteio e a gente vê aí que, né, um primeiro tempo em que teve uma chance, uma chegada do Monson, um gol do Inter SM, uma segunda chance do Inter SM e esse chute de longe aí do Monson. Fora isso, não aconteceu nada no primeiro tempo morno, e aí nem o juizão quis saber, deu muito desconto, deu 2 minutos, pediu a bola lá pro Iago, e o primeiro tempo, então, terminava desse jeito. Monson 0, Inter SM 1. A torcida alvirrubra cheia de expectativa, cheia de esperança com esse resultado, de que essa vitória pudesse, né, se chegasse até Santa Maria, ser uma solução para nós. Vem o segundo tempo, aí o Wilson Júnior vai entrar na partida no lugar do João Felipe, né? Começa aí o Bruno Coutinho a desmanchar o meio de campo, porque vai botar mais atacante, já estava com o Jarro e com o Yuri Mamute, tira o João Felipe, né, coloca o Wilson Júnior e acaba tendo, né, uma situação de praticamente, né, quase de 2 atacantes para 3 atacantes. Começa o jogo, a gente vai ver aí que o Inter SM teve ímpeto, né, com um jogador a mais. O Wilson Júnior jogou muito bem, entrou muito bem. O problema não é o Wilson Júnior entrar, é como, né, ele vai entrar, em que condição, em que, né, no lugar de quem. Mas ali o Wilson Júnior entrou, né, muito bem na partida e levou, né, perigo aí ao Monson em várias situações, Então, né, a gente vai ver depois aí uma jogada pelo outro lado ali, o Chico Bala, que depois vai entrar no lugar do Otávio, também entrou muito bem, porque esse jogador estava lá, né, esquecido no banco de reserva. O Chico Bala entrou bem demais, o cara é campeão em vários estaduais. Olha, grata surpresa a entrada do Chico Bala. E vale lembrar, né, que o Bruno no início não colocou nem o Otávio, né? Ele tentou improvisar na lateral esquerda, não usou nem Otávio, nem Chico Bala.
Aí uma chegada, né, do Monson pelo lado direito, mas o Iago acabou, né, o Iago estava bem na partida, o Iago fez uma belíssima partida, fora, né, o lance capital, o Iago fez uma partida belíssima, belíssima, belíssima mesmo. Aí o Yuri Mamute pediu, né, para sair, sentiu, né, posterior da coxa, não foi nada, mas, né, saiu sentindo. Aí a gente vai ver as primeiras alterações que o Inter SM vai fazer, e aí o Bruno começou a desmontar o time, né, por mais que o time tivesse tido chances e tal, mas o time começou a ficar mais frágil, começou a ficar a aceitar mais a pressão no Monson. Olha, o Inter chegou de novo, né? O Inter chegou de novo. Ali ele entrou com o Marco e com o Laio, né? Aí o time começou a chegar, começou a apertar, né? Mas não era efetivo, não era efetivo. As chances, elas não eram chances criadas assim, né? Claríssimas. Aí vai entrar o garotinho Inácio. Cara, eu sou fã desse guri. Esse guri, para mim, tem muita bola no corpo, né? A gente tá vendo, né, aí a saída do Almer para a entrada do Inácio. O Almer que tem uma regularidade incrível, tá jogando demais. E aí o Inácio vai entrar, ele vai cavar uma expulsão do jogador do Monson. A gente vai ver ainda uma chegada do Monson. E olha só, as palmadas do Iago pro meio da área, né? Ali a gente está vendo algo muito parecido que ele fez com o gol, né, que ele levou. Aí a chegada, né, o que todo mundo diz, se o Inácio faz esse gol, cara, o garoto está jogando, ele não tem obrigação de fazer, né? Aí chegou, né, a bola para ele. Óbvio, se ele fizesse, se consagrava, o Bruno se consagrava, mas não fez. É garoto, é moleque, né? Não fez o gesto técnico mais adequado, mas temos que continuar incentivando. É um ativo que o clube tem, né, em termos de valor, porque ele é muito bom. Tanto é que o pessoal da imprensa conhecia ele já. Aí ele vai cavar a expulsão, como vocês estão vendo, né, depois do gol perdido, cava a expulsão. E aí, né, o Inter SM parece que não sabe jogar com jogadores a menos, né? Aconteceu com o Juventude lá na Baixada. E aqui a gente vai ver também que o Inter com um a mais, né, já com 46 minutos, ou seja, com um jogador a mais a 46 minutos, cara, não dá para aceitar. Infelizmente, eu não sei o que acontece, né? Eu sei que o torcedor acredita, que o torcedor ama de paixão e tal, mas, galera, não dá pra gente aceitar algumas coisas, né? E aí, ainda bem que a gente teve uma troca de comando, né? Infelizmente, né? Eu já falei aí ao longo do vídeo, infelizmente, sai o Bruno, vem o William. Eu acho que deveria ser o professor Luizinho Pérez, mas enfim, vamos lá, a gente vai continuar acompanhando a campanha do professor Luizinho, vamos continuar acompanhando. Tomara, assim, a tarefa do William nem é tão difícil, de qualquer um que viesse, não é tão difícil permanecer, né, na primeira divisão. Aí as rádios Santa Maria, né, falaram, o goleiro foi lá e cobrou a falta, né, mas não é nesse lance ainda que vai sair o gol do Monson, né? Esse aí ainda o Iago consegue espanar. Vai ser em outra falta aí, ó, já estamos ali em 48. Vai ser nessa falta aí, nessa outra falta aí, ó, falta, né? O Salazar dá uma butinada no jogador do Monson, leva cartão amarelo. E aí a gente vai ver que um dos zagueiros do Monson vai fazer o levantamento para a área. Aí o replay da falta, né? Falta providencial, nem foi o Salazar, foi o Chico Bala. Chico Bala fez uma falta providencial, falta tática, não tem jeito. E aí, né, a falta cobrada na linha do meio-campo. E a gente vai ver, né, que essa falta, ela foi o Marco que levou o cartão amarelo nessa falta, né? Mas aí no replay a gente viu, parecia o Chico Bala. A bola vai ser alçada para a área. Olha lá onde vai o goleirinho Iago. O Iago espana para o meio da área, como ele já tinha feito o gesto errado antes. O Matheus Santana também não consegue espanar a bola de dentro da área, né? E o jogador, né, o Fabinho, se não me engano, do Monson, coloca a bola para dentro e decreta números finais, porque já não havia tempo para mais nada, né? O juiz deu o jogo até 52, o gol saiu 50 minutos,
A gente vai ver aí que a bola vai sair no meio de campo, mas não vai ter tempo para mais nada. Estava decretado o empate mais amargo desse campeonato, o empate mais, né, entregue, mais, né, assim, eu não gosto de falar essa expressão, mas a pipocada maior que o Inter SM deu não foi nem contra a Juventude, né? Eu tenho que dizer que foi aqui nesse jogo. Se a gente fizer uma retrospectiva, tem um momento que o Inter SM pipocou, foi nesse jogo com o Monson. Infelizmente, né, não levamos 3 pontos, mas continuamos vivos e quem sabe, né, ainda vamos lutar bastante para ficar na primeira divisão. Aí, né, o Inter SM não tinha mais forças, o juiz também não queria mais jogo, acabou a partida e ficou desse jeito. Monson 1, Inter SM 1, final de partida. Boa noite, paixão alvirrubra. Quem fala aqui é Almer Salas, jogador do Inter. Sobre a minha adaptação aqui, tá sendo bem, graças a Deus. Sobre o jogo do Monson, foi uma partida que a gente conseguiu sair num placar 1-0 e infelizmente a gente tomou um empate nos últimos minutos que deixou a gente com um sabor de derrota, mas a gente vem trabalhando, vem se preparando e vamos continuar por o objetivo único que a gente tem, que é a permanência do clube, que contamos com o apoio da toda a torcida que possa nos apoiar. Tá sendo difícil, mas a gente vem trabalhando muito bem, vem se preparando e com certeza a gente vai para Bagé fazer um bom jogo e trazer os 3 pontos para casa e conquistar nosso objetivo. Um grande abraço. Estava vencendo, 3 pontos levados para casa e depois aí esse banho de água fria. Gostaria que o senhor analisasse esses 2 pontos que ficam pelo caminho, professor. Que tem que correr atrás do prejuízo, vão fazer falta. Não tem muita explicação a última bola do jogo. 0 chances que o adversário teve, 3 que nós construímos no segundo tempo, mais 3 contando do gol do primeiro. Então, assim, quem joga defendendo tem o controle do jogo, quem joga uma postura mais baixa tem o controle. Futebol acontece dessa situação, mas perder dessa maneira, lógico, sempre dói mais. O que foi a tônica da conversa do Bruno Coutinho agora, né, no vestiário, que a gente sabe que tem tradicional líder, acaba falando, passa algum recado para os jogadores, já teve tempo de falar para eles, e o que tu pode trazer para o ar, para o torcedor que está apreensivo e claro que chateado? Fica ali dentro. Sobre a situação que acabou perdendo os 2 pontos, mas eu gostaria de saber o que dá para tirar, se o senhor pensa que dá para tirar algo de positivo ainda de hoje para a sequência do campeonato. 12 em disputa, né? Ainda não tem como, né? Não dependemos de ninguém, dependemos das nossas próprias pernas, das nossas próprias forças e, enfim, perder nessa situação com certeza pior do que qualquer outra, né? Então, mais uma vez, no meu ponto de vista, não sei se vocês pensam diferente, o controle das ações, gols perdidos e, enfim, sofrer um a mais, né? Um a mais, sofrer esse gol machuca e tem muita explicação. Machuca, tem que trabalhar, repetir e temos 12 em disputa ainda. O Coutinho falou que não abandona trabalho. Em outras entrevistas coletivas lá em Santa Maria, você falou isso para nós lá, professor. O time entra em campo, às vezes, com uma leve superioridade, jogando bem, mas infelizmente acaba o resultado positivo não vindo, principalmente esse como fora de casa. O que tirar mais desse time, professor? Uma questão muito específica, né? Eu não entendo o ponto que você quer chegar. Se eu consigo tirar mais da equipe, é isso? Bom, então tem que reformular um pouco a questão. Se eu consigo tirar mais ou não, aí a nossa interpretação interna aqui, a gente vai ver aqui.
Questão das opções, por exemplo, Vitor Júnior, Michel, jogadores mais experientes, e a opção pelo Inácio. Gostaria só que explicasse para o torcedor, para quem está acompanhando a jornada, por que as opções, por que as trocas, e daqui a pouco não utilizar os jogadores mais experientes nesse momento. Só uma interrogação aí. Porque a minha opção foi pelo Inácio. O Inácio entrou, teve a chance clara de fazer o segundo gol, né? E se fizesse o gol, tenho certeza que seria diferente a questão, né, Justo? Eu ia me parabenizar pela troca e dar oportunidade para os meninos. Viu o Jarro retornando à titularidade, agora ficando os 90 minutos, a gente pode esperar que ele vá ter mais sequência assim, de jogos completos? Ele já está recuperado das lesões, dos problemas que ele teve? Da pré-temporada de 2024, né? No Gauchão do Monson. E não me lembro o último jogo que o Jarro fez 90 minutos. Então, não tem como te responder essa questão. Espero que ele tenha condições pro restante do quadrangular. Ao final da partida ele acabou sentindo, né, o cansaço físico, até pelo retorno, né, professor? E o senhor já tinha queimado as suas 5 substituições ali, no caso também. E eu queria de uma avaliação da saída do Yuri Mamute. Como é que ficou a questão dele? Saiu com alguma lesão? Algo... Ah, ele pediu para sair? Isso. O Yuri pediu para sair, Salas pediu para sair, Lion entrou no sacrifício e é assim que a gente vai até o fim, gente. Não tem outra situação. O ataque conseguiu produzir algumas chegadas hoje, mas falta precisão. O que falta para melhorar essa questão do ataque para conseguir realmente marcar o jogo de hoje? Exatamente essa resposta, a gente cria chances claras a ponto, né, de não ter marcação, de não ser uma bola desviada, de não ser uma bola por disputa de espaço, né? A gente tem uma mecânica que cria chance, né, em confronto contra o goleiro, seja cabeceando, seja em chute vertical, seja de cabeça como a do Inácio, que foi claríssima. No primeiro tempo com a do Jarro do cruzamento, quase um replay do gol que a gente fez. Quando a bola não entra assim, dificulta, né? A vantagem era mínima e o problema é que a gente perde os jogos de uma maneira muito dolorosa, né? Lógico que a gente nunca acredita que merece perder, né? As duas equipes que entram em campo não merecem perder, é uma disputa por pontos, uma disputa por espaço, que é o jogo de futebol, e acaba que a gente não consegue converter e ter uma certa tranquilidade, né? É muito difícil falar tranquilidade, né? Principalmente se tratando de competição profissional, de alto nível, e na situação que a gente precisa tanto vencer, nos confortaria, né? Um 2-0 no placar, enfim, mas a gente não acha o gol, a gente tem 2 gols, né, na competição, então 3 com o de hoje, então é uma questão que nos coloca nessa situação. A impressão que utilizaste, a questão da forma dolorosa, né, foi um empate, mas tomar um gol no finalzinho é quase a sensação de uma derrota, né, e o que fazer para que os jogadores não se abalem a partir disso, até porque ocorreu um erro hoje, mas que daqui a pouco no próximo jogo estejam mais concentrados para esse finalzinho. O que o Bruno tem para passar daqui por diante aí para o grupo não desanimar, não só em questões técnicas, estou falando fator anímico, né? Porque de repente muitas vezes o fator anímico acaba sendo até mais preponderante para esse final de jogo até do que as questões técnicas. Na verdade, é muito cedo para questionar eles e fazer qualquer correção, né? A gente tem que, mesmo, né, com esse empate, sabor de derrota, né? Mesmo com essa situação, a gente tem que esfriar a cabeça e tentar aflorar o que a gente teve de bom, né? Porque mais uma vez a gente cria chances para confirmar e resolver a partida e não concretiza, e tentar pelo lado contrário não aflorar demais os erros, porque é pouco tempo, né, para correções, né? Agora, desde do último jogo do final do quadrangular, que a gente tinha uma semana de treinamento, essa semana vai se repetir, a gente consegue treinar e repetir e ajustar, mas a parte anímica, falar algo agora com a cabeça do jeito que a gente está é bastante complicado, então repetição e trabalho é o que nos molda, e a gente segue essa linha. Questão mais um pouco mais específica, se o senhor puder falar sobre a entrada do Chico Bauer, que estreou pelo Campeonato Gaúcho Série A. Foi uma opção sua? O Otávio sentiu? Como é que foi? O Otávio teve uma carga, desde que entrou não saiu mais, né? O Otávio chegou atrasado na pré-temporada, foi no seu limite. O Chico entrou muito bem e o Otávio tinha cartão amarelo, assim como o Mossoró. O Mossoró não tinha 100%, né, nem próximo, né, do 100%, e também tinha cartão amarelo, tinha feito já 3 faltas em sequência,
Então saíram pelo cartão e o Chico acabou que deu conta do recado, entrou muito bem. E parabéns pela estreia dele no campeonato. Infelizmente, né, com alguns jogadores acontece dessa forma, tu não consegue oportunizar, com mais antecedência, né, durante o decorrer da temporada. Mas ele entrou muito bem, é um cara que tem vigor físico e deu conta. O professor ainda não tem a definição da data, né, do jogo lá contra o Guarani de Bagé, mas provavelmente seja no sábado. E agora então tem uma semana pela frente aí para treinar e para motivar o time, né? Uma vez que esse mesmo Guarani está perdendo, né, para o Avenida aí, e vocês pontuarem lá em Bagé é muito importante para se manter vivo aí na competição. Questão retórica, né? Porque a gente precisa pontuar de qualquer maneira, né? Fazer o maior número de pontos, sem dúvida nenhuma, preparar o jogo para somar pontos em Bagé. Valeu, obrigado. Entrevista. Falando novamente a pergunta que eu fiz ao Bruno Coutinho, perguntar ao presidente, o time ele às vezes tem uma certa superioridade dentro de campo, foi contra lá o Inter o Inter aqui em Porto Alegre também, jogou muito bem a última partida contra o Avenida também, as duas partidas contra o Avenida. O que tirar desse time, presidente? Porque está faltando um gazinho a mais. O que dá para esse time se doar mais para conseguir manter principalmente as vitórias? Acho que não é questão de doação, acho que todo mundo deixou tudo aí, né? Eu acho que o time tem se esforçado, o elenco ele tem trabalhado muito, né? Isso eu posso dizer, defendendo os atletas aqui, porque, cara, eles trabalham demais, eles está todo mundo sofrendo, né? Não pensa que é só o torcedor que sofre ou só a diretoria, eles sofrem também, tem família, né? Então estão sendo, claro, passando por um momento de pressão, estão sendo xingados aí por todo mundo, e isso interfere na carreira deles, né? A maioria desses atletas construiu uma baita história no clube, na cidade, né? E se a gente cair, a gente desconstrói tudo que a gente conquistou. Essa que é a grande verdade, porque todo mundo vai ficar só com a última impressão e não com aquela impressão, né? Com tudo que a gente fez lá para trás. Então nós estamos, isso que está em jogo, tem muita coisa em jogo. Então o futuro profissional deles também, né? Então questão de dedicação, de entrega, eu vejo que eles se dedicam, tem entrega, trabalham muito durante a semana, a gente se entregam no jogo, faltando um detalhezinho aí pra gente poder, né, fazer as vitórias. O chamado empate com gosto e derrota, né, pelo gol marcado nos acréscimos aí, mas como fazer para não deixar a peteca cair, para ninguém desanimar, para seguir tocando o trabalho, e qual é o papel do presidente nisso? A gente tem que se reconstruir. Hoje é difícil, né? A gente vai voltar pro hotel para jantar agora e vamos para Santa Maria, né? Então amanhã a gente tem que acordar renovado, né? Porque a gente tem um jogo importante. Eu não sei quanto que tá lá no Avenida e Guarani, estão jogando, tá 2 na Avenida, né? Então é difícil, né? O Guarani também, se perder esse jogo, né, vai vir precisando muito, né? A gente não sabe se vai ser com o portão aberto, com o portão fechado, se vai ser em Bagé, se não vai ser em Bagé, né? Devido à punição do Guarani. Então a gente tem que trabalhar quieto agora, se fechar entre nós, buscar forças aí, né, um no outro, né, pra gente poder sair dessa situação aí. O Guarani conseguiu e vai ser no Estrela d'Alva. Só não sabe ainda se vai ser por terceira chance, mas vai ser no Estrela d'Alva. Bom, presidente, o que fazer além das vitórias, além de ganhar as partidas, para o Bruno Coutinho não virar de herói a vilão dentro do Inter de Santa Maria? Seguir trabalhando, o Bruno tem trabalhado, passa todas as informações para os atletas, né? Eu digo, é muita informação, né? Porque ele estuda, ele olha os jogos, ele dá detalhes, né? E às vezes, né, lá dentro alguma coisa não sai, né, conforme o planejado, né? Porque eu acho que a partir do momento eu me sinto assim também, como a diretoria entrega tudo, eu sei que o professor entrega tudo, só que não é a gente resolve, né? Então lá dentro falta algum ajuste, mas não é vontade, né? A gente está sendo punido aí, né, por perder muitos gols, né? O time tem uma mecânica de jogo, ele constrói, ele se defende bem, né, e sabe sofrer, só que um gol que nem esse nós tomamos aí no final, dá para tomar. Para fechar, menos é minha parte, e é uma pergunta aqui que eu estou representando, o veículo de comunicação, não é uma opinião minha, mas são os recados chegando, possibilidade nenhuma de mudança, vai assim até o final. Eu vou conversar com o Bruno, nem assim, ó, a gente tem uma parceria muito grande, a gente conquistou junto, né? Então, a gente, se ele entender que não tem mais forças, aí a gente tem que buscar uma mudança, né? Mas vamos ver, deixa eu conversar com ele hoje, vai ser difícil até de falar, né? Amanhã a gente conversa com ele e vamos ver quem recupera esse anímico, né? Eu acho isso importante também, entre os atletas também, né? A gente tem que estar 100% todo mundo. Quem não tiver 100% ou tiver um pouco abalado, vai nos ajudar.
Mas né? pelo presidente, então, não há troca. Não, por mim o trabalho segue. A gente precisa de todo mundo nesse momento, né? Mas vamos para Santa Maria, esfriar a cabeça aí e amanhã a gente conversa. Valeu, presidente do Inter SM, obrigado, bom retorno. Então, como vocês estão vendo aí, né? Depois desse empate, vexatório, desse empate constrangedor, vamos ver aí como que o professor Bruno Coutinho deixou nosso time na tabela de classificação. Então, a Avenida aí em primeiro lugar, venceu o Guarani de Bagé por 2-1, mesmo com o jogador a mais, durante quase grande parte do jogo, o Avenida não conseguiu ampliar o placar, fez 2-1, então já soma 4 pontos. O Internacional tem 2 pontos, o Monção 2 pontos e o Guarani de Bagé 1 ponto. O que vai diferenciar aí, né, a classificação do Inter SM e do Monção é os gols pró. Lembrar também que os cartões podem ser decisivos também na hora do desempate. A gente viu aí durante a semana também que o Grêmio eliminou o Novo Hamburgo, o Inter eliminou, né, o São Luís, o Ipiranga eliminou o Caxias e o Juventude eliminou o São José. Então, né, o Inter, Grêmio, Juventude e Ipiranga vão para as semifinais. O Caxias, o Novo Hamburgo, o São José e o São Luís vão para a Taça Farroupilha. E nós continuamos aqui no Calvário do Quadrangular da Morte. Vamos agora aí conferir, né, a entrevista, né, o que acabou resultando aí desse empate, né, vexatório, foi a queda do Bruno e a chegada do novo técnico do SM. Vai aí e confere como é que foi na sequência a apresentação do professor William Campos. Agradecer a presença aí da imprensa, de todo mundo, nossos amigos aí reunidos, tá, para apresentar nosso novo treinador e comissão, o William Campos, né, que chega com Rafael Dias, né, e com o Fábio Recife, tá, para dar sequência na nossa competição. Tá bem? Então, primeiramente, antes de vocês começarem as perguntas, eu quero deixar um agradecimento especial para o Bruno Coutinho, né, e também para o Felipe e para o Gabriel, né, que também se desligaram do clube. Dizer que o trabalho do Bruno foi um trabalho histórico, né, que nos levou à primeira divisão depois de 14 anos, e isso não vai ser esquecido. Né? Então, fica essa menção aí ao trabalho da Comissão Técnica Ativa, né, e vamos abrir para as perguntas já, para a gente não sem mais delongas. Bom, vamos lá. Então, Rádio Imemui, satisfação, meu caro William Campos. Bom dia, presidente Pedro Arapasca, gerente de futebol Chiquinho. Bom, William Campos, a vida é um risco. Temos alguns riscos maiores, riscos menores, e você assume o Inter Santa Maria uma situação delicada. Por que você aceitou e qual é a tua principal ação a partir de agora, poucos dias para orientar uma equipe que busca uma classificação e é um jogo decisivo? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a confiança do presidente e de toda a direção, né, de ter nos procurado e confiado em nós nesse novo desafio, para essa sequência aí de 4 jogos que a gente vai ter, para atingir o objetivo do clube, que é a permanência na Série A do Campeonato Gaúcho. Bom, a gente é movido a desafios, né? A nossa carreira é assim, e quando tive o contato do presidente, não pensei 2 vezes, né? Não hesitei, porque naturalmente a gente vinha acompanhando a competição do Inter Santa Maria, a sua equipe, né? O que vinha sendo feito. E é uma equipe, um grupo, né, de atletas que eu gosto muito da característica da equipe do Inter aqui. Então, não pensei 2 vezes, né, conversando com o Fábio, com o Rafael. A gente já logo também já retornamos, já foi um acerto até fácil, né, de se fazer, por entender que a gente pode vir aqui e dar nossa contribuição agora, né, nesses 4 jogos. São 4 decisões que a gente vai ter pela frente, importantes, que a gente sabe que norteiam o futuro do clube. A gente sabe da responsabilidade que a gente vai ter aqui, mas também da grande oportunidade de mostrar o nosso trabalho, juntamente com a direção, com os atletas, fazer o nosso papel, fazer o que precisa ser feito, né, alcançar
pontuação necessária aí o quanto antes para a gente manter e conseguir alcançar esse objetivo de conseguir manter o Inter Santa Maria na primeira divisão. Esse é o objetivo aqui. Como falei, é uma responsabilidade, é um campeonato difícil, né? Eu sei muito bem, mas eu tenho também certeza que a gente tem tudo aqui para buscar as vitórias e alcançar esse objetivo final aí, que é a permanência. Ok, é a Rádio Membuí que fez a pergunta. Estamos juntos, ok? Gilson Obrigado. Alves, repórter do Diário de Santa Maria, Rádio CDN. Bem-vindo, William, Fábio e Rafael. Sobre a tua recente participação, então, vocês três, na verdade, na comissão técnica, estavam no Guarani de Bagé recentemente e os próximos 2 jogos do Inter SM são contra o Guarani de Bagé, então tu conhece todo o grupo que irá enfrentar nas próximas 2 partidas, que pode definir o futuro do Inter SM, se vai ficar ou não vai ficar na Série A. O quanto o fato de tu conhecer o próximo adversário pesou aí na decisão e para tu aceitar então esse convite, e bem-vindo ao Inter SM. Obrigado, bom dia, Gilson. Bom, isso não pesou tanto, né? Pesou mesmo, né, o que eu vi aqui, a qualidade da equipe, a estrutura, a história do Inter, a tradição, a camisa. Foi um lugar que eu sempre quis estar também. Tivemos até, né, presidente, em outros momentos, alguns contatos, mas não foi possível, né, para acontecer. E eu sempre digo, né, tudo tem seu momento, é sua hora. E eu chego aqui muito motivado, né, para conseguir ajudar, dar a nossa contribuição, né, dentro do que tudo é possível, né, encaixar a melhor equipe possível, a melhor estratégia para esses 2 jogos, né, que vão ser agora os próximos, mas também tem mais 2 depois, e então, né, vão ser 4 decisões, 4 finais que a gente precisa encontrar a melhor estratégia possível para a gente poder alcançar as vitórias, a pontuação necessária para a gente atingir o objetivo. Então, naturalmente, né, claro que eu conheço muito bem, né, o próximo nosso adversário nas 2 partidas, e a gente vai procurar, dentro disso, passar o máximo de informações possível para o nosso elenco aqui, nos prepararmos muito, porque vão ser, principalmente, vivenciar e viver jogo a jogo, né? Naturalmente vai ser uma decisão na segunda-feira lá em Bagé e a gente precisa estar preparado para poder fazer um grande jogo. Professor, bom dia, seja bem-vindo a Santa Maria e ao Inter de Santa Maria. Obrigado. Professor, na rodagem do futebol, o elenco do Inter de Santa Maria já é conhecido, né, no cenário, aí, então muitos atletas, ou você trabalhou junto, ou conhece muito bem o desempenho de cada atleta do Inter de Santa Maria. Nós estamos com uma dificuldade de gols, né? O Inter de Santa Maria na competição toda só tem 3 gols. E aí eu queria saber do senhor o que você já conhece do elenco e o que você pode tirar já de imediato desse time aí do Inter de Santa Maria. Bom, eu trabalhei com mais de 12 jogadores aqui já do elenco, né, em outras equipes. E os outros, naturalmente, a gente conhece, né, de enfrentar, de observar futebol, a gente está sempre acompanhando, naturalmente. Eu vejo, né, essa dificuldade, concordo, mas está se criando, né, oportunidades. Infelizmente, em alguns momentos, né, a bola não tem entrado, né, por diversas formas, às vezes uma defesa do goleiro, às vezes uma finalização mal feita. Mas o importante é que está, né, chegando, está construindo um caminho, tem algumas dinâmicas e a gente vai procurar seguir aproveitando, seguir potencializando isso. Claro que cada treinador tem a sua maneira de enxergar futebol e eu, né, apesar de tudo, gosto de ter um time bem ofensivo. Claro que vai depender muito do que a gente vai precisar, né, para cada momento do jogo. É seguir potencializando isso. Acredito que também não é só treino, acho que é um diálogo, é uma conversa, passar essa confiança, né, para os atletas, porque são jogadores aí que já demonstraram aqui em outros lugares que são muito competentes, né, que têm qualidade, e por isso que estão aqui também fazendo parte do grupo. Então, e além disso, muitos experientes, né, também, que já vivenciaram esses momentos assim, em outros momentos, e a gente vai procurar, afora a parte, né, técnica de seguir trabalhando e potencializando, ter esse diálogo e passar essa confiança, que eu também acho que é fundamental e importante para esses momentos. Tudo bem, William? Tudo bem. Raul, Portal Santa Maria 24 Horas, seja bem-vindo. William, em 8 jogos, aí, o Inter de Santa Maria fez apenas 3 gols, sendo um de pênalti, né? O que vai ser feito para melhorar essa parte que está deficiente do Inter, né? Que é o ataque? Bom dia. A gente vai procurar trabalhar essa parte ofensiva. Claro que também sofreu muito poucos gols, né? Eu acho que isso é importante. Não fez tanto, mas também sofreu muito pouco.
E a gente vai procurar aproveitar isso. E como eu falei anteriormente, a gente vai procurar trabalhar, potencializar, criar algumas outras dinâmicas ofensivas. Não tem tanto tempo, vai ser mais em conversa, em diálogo, em vídeo. Acho que facilita eu já conhecer os atletas, né? E conheço praticamente todos, né? Principalmente na parte ofensiva. A gente vai ter um contato, vai procurar também no diálogo entender alguns movimentos, algumas situações que vêm acontecendo, para a gente poder melhorar e potencializar eles. Eu acho que é importante que a gente vai ter também esses dias aí para procurar trabalhar, procurar melhorar essas situações ofensivas, mas é seguir. Eu acho que, como eu falei, fora a parte de técnica, né, de treinamentos, a gente passar confiança e chamar, né, para cada um aí a sua responsabilidade de conseguir pôr em prática dentro do campo, que é necessário. Então, é um campeonato duro, né, vão ser 4 jogos aí dificílimos, onde naturalmente a gente vai precisar manter essa eficiência defensiva e quando tiver a oportunidade a gente precisa ser fatal, porque os jogos aí a gente tem visto e naturalmente vai continuar sendo decidido em detalhes. Fabiano dos Santos, Esporte CCM, bem-vindo treinador e auxiliares. Obrigado. A minha pergunta é a respeito aí da situação do Inter, que está no quadrangular do rebaixamento. Tem os próximos jogos agora, são 4 jogos decisivos para continuar aí na elite do futebol gaúcho. E a minha pergunta é a respeito sobre o que pode ter faltado aí na equipe ao longo do campeonato, na primeira fase, para que o Inter de Santa Maria tivesse numa situação melhor, que tivesse, por exemplo, a oportunidade de participar de uma segunda fase, disputar talvez uma Taça Farroupilha ou chegar até as semifinais. O que pode ter faltado para que a equipe tivesse uma campanha melhor nesse momento? Bom dia. Para mim falar de algo, né, que aconteceu anteriormente, não estando aqui, até é meio um pouco ruim. Eu posso falar o que eu vi, né, de fora, né? Como, né, aconteceu também comigo lá no Guarani e as outras equipes. Aí é um campeonato muito ajustado, muito curto. São 6 rodadas apenas. Jogos que poderia ter, né, vocês vão concordar, o Inter poderia ter vencido, né, como aquele jogo do Juventude aqui, poderia ter mudado a história, como outros jogos também, e foi detalhe. Às vezes, né, uma equipe conseguiu, às vezes um pênalti lá venceu a partida, ou tirou um ponto fora, e a gente viu isso, né, foi diferença muito pouca, né, das equipes que passaram, né, para a fase seguinte, né, e já livraram do rebaixamento, e hoje estão na Taça Farroupilha, para essas equipes que estão hoje no quadrangular da morte. Então, é um campeonato ajustado, difícil para todo mundo. Foi decidido aí em detalhes mínimos, realmente. Então, é muito difícil, né? A gente sabe disso, com certeza, e vejo que não era o que a equipe aqui merecia, até pelo elenco que tem, né? E não estou dizendo que o trabalho foi mal feito, muito pelo contrário. O trabalho vinha sendo muito bem feito, só que às vezes os resultados não acontecem e faz parte do futebol, né? A gente chega aqui agora, a partir de agora, para tentar mudar isso, né, o que precisa ser mudado, algumas situações a mais aí que precisa ser feitas para a gente conseguir atingir esse objetivo. Mas foi muito detalhe, muito perto mesmo, muito próximo, e a tabela mostra isso, né? Ali, né, um ponto, às vezes até no saldo de gols, então mostra a paridade e o equilíbrio da competição e acredito que foi isso que aconteceu. Ok, William Campos, novamente a Rádio Luiz, segunda pergunta. Estará com o Inter, está acompanhando o Inter em todos os momentos difíceis e também aqueles momentos de alegria. Bom, temos aí, na certa já fez os cálculos, conversou com o presidente Pedro Dalla Paz, e também com o gerente de futebol Chiquinho. Qual é a projeção que você faz de pontos para o Inter ter uma classificação? E mais, já emendo, o Guarani de Bagé, que você conhece tão bem, está desfocado, sem 3 jogadores saindo, isso é favorável? Bom, a gente vai pensar jogo a jogo, né? Vai depender muito, né, dos resultados aí, eu acredito que nas próximas 2 rodadas aí do que vai precisar. Daqui a pouco, né, com 7 pontos dá, daqui a pouco com 8, daqui a pouco vai precisar 9, daqui a pouco. Então vai depender muito agora do que vai acontecer. Acho que é importante a gente pensar jogo a jogo, né, buscar cada jogo realmente encarar como uma decisão, como é. E referente ao nosso adversário, né, a gente sabe, né, que acabaram perdendo 3 atletas, né, no último confronto, mas isso, né, não vai entrar em campo, né, tem um grupo lá também qualificado, né, que vai, afora tudo que vai envolver o jogo na parte técnica e de estratégia, é um jogo decisivo também para eles, como é para nós.
Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, sim. E acredito que vai ser um jogo muito difícil, independente de quem entre em campo, quem esteja do outro lado, lá do nosso adversário. William, já falaste de forma geral que trabalhou com boa parte do grupo de jogadores que vai estar à tua disposição agora, mas se puder nominar e recapitular o momento, porque a gente sabe que foram bons momentos, o torcedor gosta de saber disso. Já trabalhei com determinado jogador em tal equipe, e também já emendar, que eu estou falando em torcida, porque a relação do Bruno Coutinho não era boa com a torcida. Então, o quanto isso como é que tu vai tratar essa recepção, essa forma? Algum torcedor vai fazer contato contigo? Então, 2 em 1. Primeira questão é de quais jogadores tu já trabalhou e pode nominar, e na sequência a relação com a torcida. Bom, são tantos, né, que daqui a pouco eu posso esquecer de alguém aqui, né? São mais de 12 atletas aí, se eu não me engano. A gente já teve a oportunidade de ser campeão em outros momentos, com muitos atletas aqui, bons momentos também em diversas competições. Também tivemos maus momentos também que fazem parte, e isso faz parte do futebol, né? É um processo, uma construção. E o importante que eu vejo é que em todos esses momentos assim nunca se acabou uma parceria, né? Uma amizade, que eu acho que no fim das contas é o que fica, né? Um respeito. E por isso eu fico feliz hoje de chegar aqui e poder encontrar novamente, né, muitos amigos, né, que a gente fez. E tendo maus momentos, mas muito bons momentos também. E faz parte da vida, né? Então, acho que o importante é isso. A gente vai procurar agora, com o trabalho, novamente, poder ter a oportunidade, o privilégio de trabalhar com muitos que eu já conheço, outros que vão ser a primeira vez. E acho que o mais importante é a gente conseguir criar uma unidade, né, nos fecharmos para esse momento. Deixar o eu de lado e trazer o nós, né, para esses momentos que é fundamental, deixar a nossa vaidade de lado, que é naturalmente que todos nós temos, e pensar no bem maior, que é atingir o objetivo de deixar o Inter na primeira divisão. Então é isso que a gente vai procurar fazer. Referente ao torcedor, é um 12º jogador, né, a gente sabe disso, e não é da boca para fora. Tem sido, né, ao longo dos anos, e ainda mais agora nesses momentos de dificuldade e jogos decisivos, né, que a gente vai ter pela frente, aqui e fora. Eles vão ser importantíssimos, né? A gente sabe que o torcedor apoia, cobra, e isso faz parte. Eu acho que é a vida do torcedor, assim. E o que eu posso dizer é que a gente vai procurar fazer de tudo aqui para poder dar alegria para eles, né? Que eles sigam nos apoiando, sigam apoiando esse grande trabalho que a direção vem fazendo nesses anos, sigam apoiando esse grupo de jogadores aí, porque nessas horas, né, como eu falei aqui, nós aqui dentro precisamos ter uma união, a torcida também precisa abraçar junto, e eu tenho certeza que todos nós juntos aí vão ser muito mais fortes, né, para atingir o objetivo e que a gente possa comemorar aí no final todos juntos. Bom, professor, quero pedir licença ao senhor para fazer um breve parêntese, porque o foco hoje da coletiva é a sua chegada e é o seu trabalho que o senhor vai apresentar aqui no Inter de Santa Maria, mas como são apenas 2 perguntas para cada veículo de comunicação, eu quero fazer minha pergunta ao presidente, porque, infelizmente, o gol aos 50 minutos lá em Porto Alegre foi um banho de água fria, não só para vocês da direção, para o clube, mas para todos nós da imprensa também, e era visível o abalo lá do senhor, da comissão técnica, de todo mundo lá, abatidos, né, com aquele gol sofrido aos 50 minutos. E eu perguntei ao senhor lá em Porto Alegre, o senhor gentilmente nos atendeu, sobre a permanência do Bruno Coutinho, e o senhor, naquele momento, garantia a permanência do Bruno Coutinho. No outro dia, se tomou uma decisão diferente, né? O senhor acabou demitindo. Como é que chegou a essa conversa? Como é que foi esse diálogo aí da demissão do Bruno Coutinho, presidente? Giba, naquele momento ali, eu lembro muito bem, eu falei que nós conversaríamos em Santa Maria, né, mas é que a minha intenção era manter o trabalho, porque eu achava o trabalho muito bom e ainda acho que o Bruno fez um grande trabalho. Só que na nossa conversa, no dia seguinte, ao notar o Bruno muito abalado, né, animicamente muito abaixo, né, e ele mesmo dizendo que não tinha mais condições de dar o treino, enfim, então que a bateria dele descarregou total. Então, diante disso, a gente não pode seguir, né, com o nosso principal comandante, né, com o anímico, né, totalmente afetado. Então, naquele momento, a gente entrou num comum acordo, por isso que na nota oficial diz que foi em comum acordo, e de fato, tivemos uma conversa sincera, o Chico participou, pode, né, dar o relato também, né, que naquele momento a gente faria o desligamento,
né, devido foi um golpe muito duro, né, Giba? Tu estava lá, enfim, era um jogo importantíssimo, nós estaríamos encaminhando, né, uma situação melhor, claro que não tranquila, mas melhor, né, e foi uma ducha de água fria muito forte, e o Bruno acabou animicamente não resistindo a isso, né, então a gente resolveu fazer a troca, e tu me oportuniza também a falar que escolher o William Campos é muito fácil, né, pelo currículo do William, né, um treinador que a gente já queria ter trazido em outros momentos, né, por situações do futebol a gente não conseguiu, né, e nesse momento que eu falei para ele ontem, eu queria te dar uma pré-temporada, te dar uma situação melhor para assumir, mas agradeço, né, a coragem dele também de vir, e isso demonstra a vontade que ele tem de trabalhar aqui também, né, de pegar o Internacional nessa situação. Tenho certeza que nas mãos dele aí a gente vai encontrar o caminho das vitórias e fazer um desfecho positivo no campeonato. Então tá aí, galera. Vocês viram aí, né, os lances desse jogo fatídico, viram aí a última entrevista do Bruno Coutinho, viram aí a apresentação do William Campos, e agora nos resta torcer. Temos duas decisões contra o Guarani de Bagé, uma lá no Estrela d'Alva e outra lá em Santa Maria, né? E infelizmente é o que nos resta, torcer. Eu queria muito que o professor Luizinho Pérez tivesse assumido essa equipe, mas a direção preferiu um técnico mais experiente, com um currículo mais largo. Então, vamos torcer por ele. Valeu? Então, segunda-feira, quem puder, aí de Santa Maria, vá em caravana para o Estrela d'Alva, se tiver portões abertos. Pode ser que não tenha, o Guarani está punido, então isso pode ser também um fator a nosso favor. Mas vamos ver, vamos acreditar até o final. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para permanecer na Série A e ninguém vai nos tirar essa permanência. Valeu? Até a próxima e aquele abraço!